Olá, Mercado Ético hoje conversa com o Dr. Edson Ortega, que é secretário do Gabinete de Segurança do município de São Paulo e coordenador da Operação Defesa das Águas, um movimento importantíssimo que protege, defende, educa ambientalmente sobre o bem mais precioso da vida, a água. A Operação Defesa das Águas envolve 4 secretarias do município de São Paulo e 4 do governo do estado de São Paulo. O Dr. Ortega é advogado e pós-graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Dr. Ortega, é um prazer enorme recebê-lo no Mercado Ético. Nós tivemos recentemente um diálogo muito rico com o secretário Eduardo Jorge e conscientes de que a água vai ser cada vez mais o grande tema desse momento climático, planetário, dessa reconstrução da vida nas diferentes regiões do planeta, nós ficamos extremamente interessados em entender melhor o que é a Operação Defesa das Águas. Muito bem, é um prazer estar aqui com você, Cristina, e poder contribuir nesse trabalho que vocês fazem de esclarecimento e de informação para a população. Essa questão do clima, da água, realmente é uma questão tratada mundialmente como uma das principais pautas das convenções internacionais. Aqui em São Paulo, nessa administração, o governador Serra e o prefeito Kassab têm procurado implementar tudo aquilo que nós sempre defendemos no controle ambiental, na proteção ambiental e na educação ambiental. Aquilo que muitos achavam que era impossível, por exemplo, controlar as invasões dos mananciais da cidade de São Paulo, dos rios, dos córregos, das represas, nós transformamos isso em realidade. E um trabalho, como você bem disse, um trabalho conjunto, município e governo do estado, mas também municípios conurbados, né, que dividem território com a cidade de São Paulo, e também a participação da comunidade. É fundamental, né, doutor Ortega? Fundamental para qualquer sucesso de projetos como esse. É importantíssimo a comunidade estar consciente, estar envolvida, contribuir, participar, opinar, é fundamental. E grande parte do sucesso que temos experimentado é por conta desse trabalho conjunto. O setor privado também, os comerciantes, os empresários, conscientes da importância de melhorar o controle ambiental, de evitar medidas e iniciativas que agridem o meio ambiente. Então, nós temos feito esse trabalho e creio que a cidade de São Paulo poderá ter cada vez mais uma qualidade ambiental que todos sonhamos. Até porque, doutor Ortega, veja, nós temos mananciais preciosíssimos. No entanto, apenas 25% da água consumida na nossa cidade de São Paulo é originária daqui, não é verdade? É verdade. A represa Guarapiranga, por exemplo, que é um lugar belíssimo, boa parte da cidade de São Paulo desconhece a existência dessa represa. Eu já levei pessoas para lá conhecer que ficaram impressionadas com a beleza da represa, restaurantes de muita qualidade que pode ser usado e está sendo cada vez mais usadas pela população e pelos turistas da cidade de São Paulo, gerando emprego, portanto, para as comunidades ali daquela região. E essa represa Guarapiranga vinha sendo invadida. Cada vez mais populações humildes eram enganadas por grileiros que vendiam terras, vendia lotes para as populações morarem na beira dos córregos, na beira dessa represa. E lotes que não lhes pertencem, evidentemente. Olha, muitos lotes públicos, né? Lotes privados também, mas lotes públicos na maior parte das vezes. E o que fizemos? Fizemos um conjunto de medidas. De um lado, esclarecendo a população, a comunidade, desde as crianças até as lideranças, os adultos, colocando placas, jornalzinhos na rádio, reuniões com a comunidade, com as lideranças, explicando por que não podia invadir, não pode invadir, por que tem que preservar os mananciais, a importância para a cidade, para eles, para os filhos, para os netos. Tá? De um outro lado, estruturamos a guarda ambiental na cidade. Pois é, eu estava vendo, doutor Ortega, que a guarda ambiental, ela envolve
também estudantes, quer dizer, tem a guarda, lógico, a guarda capacitada profissionalmente, mas também, se eu não estiver enganada, a Operação Defesa das Águas envolve jovens, envolve estudantes que são verdadeiros guardiães da nossa vida, na verdade, né? Porque sem água nós não vamos poder viver. É exatamente isso. Nós fizemos, de um lado, estruturamos um braço da Guarda Civil, a Guarda Ambiental. Hoje já tem perto de 260 guardas, homens e mulheres, que atuam nas regiões sul, norte e um trecho da região leste da cidade. Mas, de um outro lado, também atuamos com a Polícia Ambiental, a Polícia do Estado, atuamos com a Polícia Civil no que diz respeito aos crimes ambientais, mas atuamos também o que nós chamamos de zeladoria ambiental, que são estudantes que foram contratados, que vivem nas próprias regiões, treinados e são como se fossem os olhos da comunidade e participam do trabalho de educação ambiental e orienta, alerta a administração quando verificam também algum sinal de depredação ambiental e orienta também as pessoas que estão eventualmente envolvidas nessas situações de crime ambiental. Então é um trabalho, de um lado, de orientação, de esclarecimento, não é assim, não, vamos punir tal, não, vamos orientar. Agora, se há uma reincidência, aí é tratado de outro modo. Claro, inclusive, doutor Ortega, a Operação Defesa das Águas chega a, vamos dizer, desconstruir construções irregulares e também até a fechar comércios de materiais de construção que estejam na área onde não se deve construir, não é verdade? Porque senão você não consegue. Né? Nós trabalhamos com duas vertentes principais. De um lado, o desenvolvimento sustentável dessas regiões, quer dizer, moradias adequadas para as pessoas morarem adequadamente, aonde pode construir, morar. Então, programas habitacionais, um volume expressivo, quase R$1,5 bilhão de reais estão sendo aplicados, não é que estão em projetos, não, estão em obras, né, lá na região, com a participação das comunidades de diferentes trechos ali da Zona Sul, da Zona Norte também, e de um lado, coibindo novas invasões. Então, invadiu, desinvade, se possível no mesmo dia, mas não passa do mesmo mês. Então, nós desfizemos em 14 meses, 2.039 novas ocupações. Puxa Muitas vida. vezes início da moradia, começando a construir. A gente procura não deixar ficar pronta a moradia para ir lá depois destruir, claro, porque a gente sabe que às vezes é um recurso, uma economia que a pessoa fez, às vezes ela é enganada, induzida a fazer aquilo ali. Mas 2.039 novas construções, a maior parte residencial, mas também comercial. Tem comerciante que também invadia, né, até a área pública, às vezes a área de manancial, e nós estamos desinvadindo. Tudo com base na lei, tudo com cuidado, tudo notificando, dando direito de defesa às pessoas, mas agindo de uma forma implacável na defesa do meio ambiente. Agora, nós não fazemos essas demolições, Cristina, com alegria, porque seria melhor não ter que fazê-las. E a nossa meta é demolição zero, porque quando tiver demolição zero, é porque é invasão zero. Isso, e consciência 1000. Consciência 1000. A gente volta já com o doutor Edson Ortega. E aqui estamos nós, no Mercado Ético, aprendendo sobre a Operação Defesa das Águas. Essa iniciativa importantíssima que o doutor Edson Ortega, que é secretário do Gabinete de Segurança do município de São Paulo, está enfim, não só nos ensinando a respeito, mas também nos conscientizando sobre o nosso papel. Doutor Ortega, por que se fala tanto que o tratamento da água resolve, ou seja, a população pensa assim, não tem importância
a gente pode sujar à vontade, porque depois vem a Sabesp limpa. Então, por que a questão da nascente, por que a questão do manancial é tão crítica? A grande questão nessa matéria é a questão dos custos, de um lado, de tratar, e de outro lado, a depredação ambiental. Você vai depredando a origem desse manancial e a tendência é você reduzir o potencial de produção de água desse manancial. Então, se é crescente, né, o consumo de água pelo crescimento da população, ainda que tenha sido reduzido o crescimento da população de São Paulo, de um outro lado é crescente o consumo. Né? Por isso que é importante, de um lado, fazer campanhas de educação ambiental para o melhor uso racional da água e, por outro lado, racionalizar quanto ao cuidado dos nossos mananciais. E ao poluir os nossos mananciais, nós estamos ampliando o valor que se destina, os recursos que se destina a recuperar a qualidade da água. Imagine que na represa Guarapiranga, um conjunto de obras que estamos fazendo nesse momento, o governo do estado, junto com a prefeitura, em 7 córregos, nós vamos reduzir em 70% a poluição da represa Guarapiranga. O que significa reduzir 70%? Significa tirar esgoto de 800 mil pessoas que hoje vão para a represa Guarapiranga e que aí a Sabesp tem que gastar milhões em produtos químicos para recuperá-la e transformar em água potável. No Rio Pinheiros, por exemplo, em outubro do ano passado, passou a funcionar uma estação elevatória no Rio Pinheiros, que levou esgoto 2 metros cúbicos por segundo, né, para a estação Barueri. O que significa 2 metros cúbicos por segundo de esgoto? É difícil para nós, é muito leigos. ou é pouco? Olha, Cristina, corresponde a esgoto de 1.300.000 pessoas que estavam sendo jogados no Rio Pinheiros até outubro do ano passado, que não estão mais. Então, se pegar a análise da água de Pinheiros, melhorou muito. E com a fluotação, que mais alguns meses começa a funcionar, a perspectiva é muito positiva. E a meta é até 2015 o grau de qualidade da água da represa Guarapiranga, por exemplo, é chegar à classe 2. Classe 2 é uma classe, né, de muito boa qualidade, muito bom nível. E é 2015, quer dizer, não é 2050. Não, e por conta do quê? Por conta de várias obras habitacionais. Então, aquelas favelas que estão no entorno da Guarapiranga estão com obras em andamento, o esgoto sendo levado para a rede de esgoto, né, os emissários já conectados, em conexão. Quer dizer, um trabalho, né, da Sabesp, governo do estado, com a prefeitura de São Paulo e com as comunidades, melhorando a qualidade de vida das pessoas e melhorando a qualidade de vida dos nossos mananciais. Claro, porque também, doutor Edson, doutor Ortega, né? Porque o pessoal não sabe que o doutor Edson Ortega se chama Edson, então ele é conhecido por Ortega. Doutor Ortega, o que acontece é que existe toda uma cadeia de destruição que a gente nem menciona muitas vezes. Por exemplo, a água, quando nasce, é exatamente como qualquer bebê, né? Quer dizer, a nascente, na metáfora, ela pode ser comparada a um bebezinho. Ela precisa de muitos cuidados, ela precisa estar cercada de um ambiente que lhe possibilite viver e depois se desenvolver e depois continuar vivendo. Então, quando a gente mexe com nascentes, com mananciais, quer dizer, nós estamos, muitas vezes pela nossa ignorância, assassinando os bebezinhos que, na verdade, são a nossa fonte depois de sobrevivência, de vida, etc. Tem um outro aspecto que é o seguinte: quando a gente vai fazer o tal tratamento da água, além dos custos que isso envolve, também nós temos que pensar que todos os elementos químicos que são utilizados para a limpeza da água exigem que a gente retire da natureza
Ou seja, que a gente entre numa cadeia de utilizar recursos naturais para produzir a química que depois vai tentar limpar a água. É uma cadeia negativa. É toda ela negativa. E tem a terceira questão, não menos grave, aliás, na minha opinião, ainda mais grave, é que no nosso país é fato sabido que 70% das internações hospitalares advêm de problemas de água contaminada. Se a gente isolar só as crianças internadas, nós vamos para 90% das internações. Ou seja, muitas vezes a comunidade diz assim, a gente precisa de mais um hospital, a gente precisa de mais leito. É verdade que a gente precisa. Isso não estamos dizendo que não seja verdade, mas a gente precisa evitar a internação. Exato. E a água limpa, a água cuidada pela própria comunidade, essa água é a garantia da sobrevivência e da saúde do seu filho. Por isso que é melhor investir na prevenção, na educação ambiental, investir em melhor estrutura de coleta e destinação adequada dos esgotos do que investir em tratamento da água, né, com produtos químicos, como você bem colocou. Exatamente. Né? E Mercado Ético volta já. Doutor Ortega, qual o papel da indústria na questão da poluição das águas? Porque a gente sabe que grande parte dos dejetos que vão parar, enfim, em todas as águas do nosso país são advindos da indústria, de processos que não são biodegradáveis, de fórmulas químicas que muitas vezes a própria química de tratamento não consegue combater. Eu diria que em São Paulo nós conseguimos avançar bastante na parceria com a indústria nesse sentido, de um lado, evitar lançar in natura na rede, né, de esgoto os produtos químicos da indústria aqui da capital. No eixo do Rio Pinheiros, o Rio Tietê, avançou muito e as obras da Sabesp têm contribuído bastante para fazer com que esse esgoto seja levado até a estação Barueri, que já está com perto de 100% da sua capacidade atingido, o que significa que melhorou muito o volume de tratamento. Agora, a indústria pode contribuir muito também no sentido de orientar os seus funcionários e os seus consumidores da importância que tem em toda a sua cadeia de contribuírem nesses programas de preservação ambiental. Isso é fundamental. A mesma coisa acontece com o comércio, que muitas vezes depredam o meio ambiente, destinam os seus resíduos sólidos de forma inadequada e também, né, a exemplo que estamos fazendo aqui em São Paulo, contribuam, como boa parte já faz, de um lado, de não depredar o meio ambiente, de outro lado, promover a destinação do esgoto e dos resíduos sólidos de forma adequada, para os aterros autorizados e para as estações de tratamento. Processo de reciclagem também, né? Processo de reciclagem. Em São Paulo nós temos trabalhado bastante, o Brasil é um país que relativamente recicla bastante. Alguns itens têm um percentual muito elevado de reciclagem. Não é menos verdade que temos ainda a avançar mais na questão do lixo mínimo, por exemplo, reduzir a quantidade de embalagens desnecessárias. Então são medidas que a indústria e o comércio podem contribuir, estão contribuindo, mas podemos avançar muito mais. Falta muito, doutor Ortega. Podemos avançar muito mais. Falta muito. Podemos. Agora, eu estava ali no intervalo ouvindo você contar sobre 3 aviões israelenses que se movem automaticamente. É uma coisa bom para mim. Eu nasci em 2 córregos. Já que estamos falando de águas e córregos e nascentes, eu nasci em 2 córregos. Mas lá não tinha esse tipo de avião quando eu nasci. Então, esses aviões vêm de Israel, eles estão sendo, vamos dizer, trazidos por um contrato de prestação de serviços e eles são não
pilotados, é isso? Eles têm um controle remoto e eles fazem toda uma vistoria do ambiente, é isso? Veja só, hoje nós controlamos 40 perímetros que eram considerados vulneráveis na cidade de São Paulo. Eles somam 24 milhões de metros quadrados. Isso corresponde a 16 parques Ibirapuera. Isso é muito, isso é perímetros na Zona Sul, na Zona Norte, próximo à Cantareira, e na Zona Leste, na Várzea do Tietê. Nós temos a guarda ambiental e temos voos semanais de helicóptero para contribuir nessa proteção, além, como eu disse antes, da comunidade, a polícia ajudando, tudo mais. Agora, nós estamos sofisticando esse controle, né? E verificamos que a imagem de satélite que nós estamos comprando não tem a rapidez necessária para tomar medidas para coibir eventuais invasões, às vezes dentro da mata, que às vezes por terra você não vê, e às vezes o helicóptero, conforme a posição do helicóptero, você não vê também. E aí a possibilidade desse avião israelense, nós vimos num evento há perto de um mês em Israel. Esse é um avião de 1,5 metro de envergadura, ele é um avião elétrico, ele não faz barulho nenhum, ele é totalmente automático e tem uma câmera que filma e fotografa, uma câmera de alta sofisticação. Sem tripulação. Sem tripulação, não é tripulado, é 1,5 metro de envergadura. Ele vai ser testado, nós ainda não contratamos esse avião, mas ele vai ser testado agora no dia 4 de setembro. E o propósito é avaliar o seu uso para controle ambiental. Ele é muito usado para finalidade militar, área de segurança. Mas aqui em São Paulo nós queremos priorizar o uso para o controle ambiental. E nós acreditamos, e os técnicos também acreditam, que nós poderemos sofisticar muito, né? Se hoje nós temos já um bom controle das invasões, você imagina que nós reduzimos de uma média de 300, 400 invasões por mês para coisa de 15 a 20 por mês nesses perímetros sob controle. E nós acreditamos que com o apoio de aviões como esse, não tripulado, de fácil controle e manutenção, nós acreditamos que podemos sofisticar ainda mais não só as invasões, mas também depredação de trechos de matas e de rios na cidade de São Paulo. Como na Serra da Cantareira, né? Quer dizer, que é um lugar maravilhoso e que vem sendo agredido.